Quando o assunto é podcast, eu acompanho vários canais sobre cultura, música, entrevistas, tudo que é legal e prático é comigo mesma. E olha só, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Agora, já imaginou explorar essa plataforma super didática dentro das universidades? Fica aqui comigo que eu te conto mais. Que ciência é essa? Antes de mais nada, vamos explicar aqui o que são podcasts. Bom, eles são arquivos digitais em formato de áudio e estão disponíveis em plataformas de áudio sob demanda. Mas o que significa? Quer dizer que quando o usuário quiser acessar o podcast desejado e colocar para tocar, ele não está preso a uma grade de horário fixa como o rádio. Lula, o que é a esquerda e o que é a direita no Brasil? Dr. Drauzio, qual que é a sua concepção de preto? Quem eram os principais inimigos de Jesus, pastor? A ideia do podcast Mano a Mano é trazer a diversidade de ideias e pensamentos, com convidados amados e odiados, sem repressão, morou? Dá pra baixar e ouvir de graça. Ficou curioso e com vontade de entender melhor o universo do podcast dentro da universidade, né? Eu tenho a pessoa certa para falar com a gente sobre isso. Cylon Souza, mestre em comunicação pela UFMA, radialista e podcaster. É ele quem vai contar um pouco dessa experiência pra gente. Quando tu pensa em educação e pesquisa, a gente tem vários elementos que podem ser estudados, né? Desde a emissão sonora de rádio como um todo, de modo geral, a essas novas práticas como o podcast. E aí o podcast, o que é o podcast? O podcast, ele é um formato de distribuição de conteúdo. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser os dois juntos, mas a questão é que ele é feito de uma forma que o consumo dele é único. Ele precisa de um caminho único, que é o feed, RSS, uma linguagem de computador que te permite fazer o download de um arquivo, distribuir esse arquivo, né, para vários usuários acessarem por meio do que a gente chama de assinatura e tornar isso um grupo, né, tornar isso uma comunidade, que é o que a gente acaba chamando de podosfera. E o Cylon também contou um fato super interessante sobre o seu projeto de mestrado. Ele criou um manual digital para quem quer começar nessa podosfera. Confere aí. A minha proposta durante o mestrado foi desenvolver um método de ensino para essas pessoas que querem fazer podcast e muitas vezes não sabem do que se trata. E aí eu pensei especificamente para organizações, né? Como as organizações, como os profissionais de comunicação nesses espaços se relacionam com a ideia do podcast. O que eles precisam saber, quais técnicas eles precisam aprender e quais os caminhos corretos para publicar e, acima de tudo, engajar, já que a ideia é trazer retorno para as organizações. Eu acho que a gente é aprender um pouco de tudo. Não adianta eu só estudar para escrever, só estudar para aparecer em alguma coisa se eu não estudar para falar também, porque falar é sempre bom. A gente tem que falar, tem que aprender a falar direito, tem que transmitir conhecimento. E também o áudio, ele alegra as pessoas, ele deixa triste, traz conhecimentos. Tem um podcast que eu ouço que é o História em 30 Minutos. Ele é muito bom assim, sabe? Em um tempo pequenininho tu aprende muita coisa. E o programa de pós-graduação em comunicação na modalidade profissional aqui da UFMA tem o objetivo de expandir para a comunidade a resolução de problemas reais. E agora a gente está, vamos dizer assim, num segundo momento, onde a gente quer, vamos dizer assim, aumentar, né, o nosso compromisso com esse DNA profissional, ou seja, não apenas ficando na universidade, mas pelo contrário, buscando a sociedade, buscando entender os problemas que as organizações têm enfrentado, para que a gente possa justamente qualificar recursos humanos, né, no nível estratégico, capazes de operar e ajudar, né, essas organizações, né, a superarem as suas dificuldades, né? Deu para entender bem sobre o mundo do podcast, como começar no formato e, além disso, como lidar com tanta informação. Mas o mundo da pesquisa não para por aí. É só ficar antenado aqui no TV Ciência. Você, pesquisadora e pesquisador, que quer contar um pouco mais pra gente sobre o seu trabalho, é só entrar em contato pelo endereço que aparece
aí na sua tela que a gente descobre juntos que ciência é essa. Até a próxima!